Hoje eu vou te revelar um segredo escondido na Nova Aliança, na Brit Hadashah, que poucas pessoas conhecem. Fique comigo até o final e você vai se surpreender. Você já leu aquela história onde Yeshua acalma uma tempestade? A maioria das pessoas pensa que é apenas um milagre comum. Um professor acalmando a natureza, bonito, inspirador, fim da história. Mas se eu te dissesse que você estava lendo completamente errado, que aquela não era apenas uma tempestade ordinária, que era na verdade uma invasão. Imagine comigo, é o final da tarde no Mar da Galileia. O sol está descendo no horizonte, as cores mudam de ouro para laranja, depois para vermelho profundo. A água ainda está calma, mas há algo no mar, uma sensação de peso, de espera. Os discípulos estão em um barco, pescadores experientes, homens que conhecem cada onda, cada corrente daquele mar desde a infância. Então Yeshua se aproxima deles e diz algo simples, mas carregado de significado. Vamos para o outro lado. Sem explicação, sem dizer o que os espera, sem avisar do perigo, apenas vamos para o outro lado. Agora aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Quando você estuda hebraico bíblico e a geografia sagrada, quando você entende o que aquele lado significava na mente de um judeu do primeiro século, tudo muda. O outro lado era Bashan. Para você, Bashan é apenas um nome de lugar. Mas para um judeu daquela época, era o território do caos. Bashan não era conhecido apenas por suas terras ou cidades, era associado aos gigantes, aos Refaim, os mortos desencarnados, aos espíritos das sombras. A tradição judaica via Bashan como uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual das trevas. Era um lugar onde as forças caóticas residiam. Era o território que ninguém queria cruzar sozinho. E era exatamente para lá que Yeshua estava levando os seus discípulos, os seus talmidim. Mas não é tudo. Quando começam a atravessar, a natureza reage. O vento não vem lentamente, não avisa, simplesmente explode. As ondas não são pequenas perturbações, são paredes de água que batem contra o barco com fúria viva. A água começa a entrar no barco. O pequeno navio balança como um brinquedo nas mãos de uma criança gigante. E aqui está o ponto crucial que os comentaristas ignoram. Esses homens eram pescadores profissionais. Eles não eram turistas, não eram inexperientes, cresceram naquele mar. Conheciam cada padrão de vento, cada comportamento das ondas. Então, quando eles olham para Yeshua dormindo tranquilamente no meio da tempestade e gritam em pânico: "Mestre, não te importa que pereçamos?", aquilo não era um medo comum, era terror puro, porque eles sabiam que deveriam estar mortos. E então aquele homem se levanta, calmo, enquanto tudo ao redor é caos. Ele se levanta e faz algo que muda tudo. Ele repreende o vento. Agora você pode pensar, ele apenas acalmou a tempestade, bonito, mas há um detalhe que a maioria das pessoas nunca descobre. A palavra usada em Marcos para repreender o vento é a mesma palavra usada quando Yeshua expulsava demônios. Não era o vocabulário de alguém fazendo um milagre natural, era o vocabulário de alguém travando uma guerra espiritual, como se aquele vento não fosse apenas ar em movimento, como se aquele caos fosse um agente espiritual tentando impedir a chegada daquele homem ao território das sombras. E então Yeshua diz: "Silêncio, aquieta-te", e tudo para. Não gradualmente, não lentamente, instantaneamente. O vento obedece, o mar se cala, as ondas se acalmam. Agora vem uma das partes mais assustadoras dessa história. Os discípulos ficam ainda mais assustados depois do milagre do que durante a tempestade. Pense nisso. No meio da pior tempestade das suas vidas, eles estão com medo. É normal, é instinto de sobrevivência. Mas quando aquele homem acalma o vento com uma palavra, eles ficam aterrorizados. Por quê? Porque naquele momento, eles percebem algo que os deixa sem ar. O vento obedece àquele homem. O mar obedece àquele homem. E para entender por que isso é tão terrível, precisamos voltar bem no começo, no livro de Gênesis, antes da criação ordenada, antes dos dias, antes de qualquer coisa. O texto hebraico diz: trevas cobriam a face do abismo.
A palavra para abismo, Tehom. O caos primordial, as águas do caos, a escuridão sem forma. Na mentalidade hebraica, o mar nunca era apenas água. Era símbolo de tudo que é caótico, desconhecido, mortal, do Leviatã, aquela criatura descrita como o terror dos abismos. Então você vê alguém falando com aquele caos como o Criador mesmo falou em Gênesis. Você entende por que aqueles discípulos ficaram aterrorizados? Porque diante deles estava alguém que tinha autoridade sobre o próprio caos. Alguém que falava a linguagem do Criador. O barco finalmente alcança o outro lado, Bashan, o território das sombras, e imediatamente uma figura emerge das sombras. Um homem que vivia entre os mortos, nas tumbas, no lugar impuro, quebrado, violento, gritando dia e noite até a sua voz se partir. Ninguém conseguia controlá-lo, nem correntes forjadas conseguiam segurá-lo. Ele era a escravidão pura, caos humano, mas quando vê Yeshua, aquele homem corre até ele e se prostra. Os demônios reconhecem Yeshua antes mesmo dos discípulos entenderem quem ele realmente era. Eles gritam, Yeshua, filho do Deus Altíssimo! E então descobrimos o nome da entidade, Legião, não um demônio, milhares, uma multidão de espíritos que havia transformado um homem em escravidão completa. Mas diante de Yeshua, esse poder não tem nenhuma força. Ele o redireciona, e quando aquele homem restaurado pede para seguir Yeshua pela primeira vez na narrativa, ele ouve algo diferente. Volta para a tua casa, conta tudo o que Deus fez por ti, porque aquele homem se tornou prova viva de que o reino havia invadido o território das trevas e venceu, de que ninguém está além da restauração. Talvez você também esteja em uma tempestade, talvez exista caos ao seu redor, ou dentro de você, correntes emocionais, medo, escuridão que parece impossível de quebrar. Mas essa história deixa uma mensagem que muda tudo. O caos ainda obedece à voz dele. Se esta descoberta abriu seus olhos para algo que nunca tinha visto, comente aqui. Yeshua, compartilhe e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma revelação que quase ninguém comenta. Shalom, shalom!